Boa noite, bom dia, boa tarde para todos os nossos telespectadores aí, que realmente não sabemos a hora que o senhor vai vir, né? Então é um prazer estar aqui de novo para a gente conversar aí sobre esse tema aí, sobre as dificuldades das mães, principalmente aquelas que trabalham, conciliar essas duas coisas. E que acabam refletindo em toda a dinâmica da família, imagino eu, doutor José Silveira. Mas vamos lá, vamos começar então aqui. Eu tenho uma primeira pergunta. Quais são os principais desafios? Nós sabemos de antemão que são muitos desafios, mas quais são os principais desafios que as mães enfrentam ao tentar equilibrar? Tem gente que usa até aquela figura do equilibrar pratos, né? Quando as mães tentam equilibrar suas responsabilidades profissionais com as demandas da vida familiar, quais são os principais desafios, doutor? Os desafios são muitos, conforme você falou, né? Mas vamos falar de alguns, né? O principal, normalmente a gente percebe, é a sobrecarga de trabalho. Porque a mãe que tem a função de ser mãe, dona de casa, mulher, e ainda tem uma carreira profissional, elas precisam cumprir essas exigências, que são muitas. Em casa, quando no trabalho, isso costuma resultar em sobrecarga de tarefas e responsabilidades. E quando tem essa sobrecarga, leva a altos níveis de estresse e fadiga. Então, a sobrecarga no trabalho é um dos desafios importantes. Um outro desafio que as mães normalmente encontram é o conflito entre papéis. Como assim? Como é que é esse negócio de conflito entre papéis? Aquele papel de mãe e o papel profissional. Isso costuma ficar, às vezes, de algum momento, incompatíveis. Porque a mãe tem que cuidar do filho e tem que dar conta das tarefas do trabalho, né? Isso também causa tensão emocional e muitas dificuldades, inclusive de gestão do tempo, sabe? As mães têm umas coisas que são aquelas tarefas, né? Tarefas invisíveis da dona de casa, que não tem aquela, né? Aquela sequência. Surge a demanda, ela tem que estar ali pronta para resolver. Né? Então, isso é um desafio, né? Um outro desafio que eu vejo muito acontecer com as mães, que tem que cuidar das duas coisas, ela se sente muita culpa e ela tem um certo alto grau de exigência. Que são aquelas mães que muitas vezes se sentem culpadas por não conseguir dar a devida atenção a esses dois papéis da sua vida. Por exemplo, alta expectativa do desempenho, tanto no trabalho quanto em casa. Né? Tem aquelas mães que elas se cobram muito para dar conta de tudo, dos filhos, da casa, e ter uma performance também importante dentro do trabalho, onde ela tem uma carreira profissional pela frente, né? Que são coisas que, às vezes, traz algumas dificuldades. Um outro desafio dentro disso aí, né? Ainda dentro dessa pergunta, falta de apoio social. O que é isso? É falta de apoio, vamos dizer, adequado por parte do cônjuge, da família, do próprio empregador. Às vezes não tem muito apoio. Esse suporte de sistema social, né? Por falta disso, a mãe normalmente entra num processo de estresse, dificulta a capacidade das mães de equilibrar essas duas responsabilidades. Duas é a maneira de dizer, né? Que são muitas. Várias, né? Então, é isso mesmo. Porque muitas das vezes a mãe, de uma maneira geral, a tarefa de cuidar do filho é meio que delegado para a mãe. Muito embora ela tenha o pai, tem o marido que está aí, tem o companheiro que está aí, mas muitas das vezes ele fica cuidando de outras coisas, porque ele também trabalha. E a cultura, a nossa cultura machista, leva muitas das vezes ao homem a ficar meio que recolhido. Não, isso é coisa da mulher. É aquela história de, bem, vou dar uma ajudinha. Dar uma ajudinha e olhe lá. Pois é. Outra coisa também que é uma, vamos dizer assim, uma barreira, é uma situação às vezes interessante, que essas barreiras profissionais, né? Por exemplo, as mães podem encontrar, vamos dizer assim, discriminação ou dificuldade dentro da sua própria carreira devido à percepção de menor disponibilidade, né? Ou a muitas pessoas, muitos chefes, têm aquela ideia que a mulher que tem filhos, ela fica muito
comprometida devido a essas responsabilidades familiares e ela não produz aquilo que, entre aspas, é esperado dela. Isso é uma outra dificuldade, são os desafios, né? Um outro desafio importante dentro disso aí, dá conta do papel de profissional, do papel de dona de casa, do papel de mãe, do papel de mulher, é a fadiga mental e emocional. E as coisas não acontecem conforme esperado, claro. Então, os contextos familiar, profissional, exige que a pessoa, a mulher, a mãe, tenha uma flexibilidade mental constante para fazer frente a isso. Isso, rapaz, leva a uma fadiga cognitiva e emocional grande. Isso é um outro desafio que as mães passam para desempenhar esses dois papéis, né? Que é, de quebra, os efeitos na saúde mental, né? E na tentativa de equilibrar, vamos dizer, essas responsabilidades, aumenta o risco de quê? Ansiedade, depressão e outros problemas, né, de saúde mental devido ao estresse crônico. Porque a mãe que tem essas responsabilidades, ela está o tempo todo estressada. Torna-se um estresse crônico. E o estresse crônico, ele traz consequências mais graves, que é, inclusive, a depressão. E, normalmente, a gente encontra muito isso aí, né? As mães têm aquele negócio, tem que gerir muito bem o tempo. E isso é um desafio para elas. Porque elas precisam de alocar tempo para cuidar da família, trabalhar. E ainda, rapaz, encontrar tempo para elas próprias. São aquelas tarefas invisíveis, né? Que eu falei no início. Que tem muitas tarefas invisíveis. E com isso ela tem dificuldade de ter tempo para olhar para ela mesma e o que ela precisa. E tem uma outra coisa que também traz estresse e é um desafio. São algumas limitações financeiras que pode acontecer também dentro do contexto familiar, né? Essa dificuldade financeira, por exemplo, ao optar em reduzir o número de horas de trabalho ou interromper sua carreira para atender às necessidades familiares. Isso costuma trazer vamos dizer assim, um impacto nas finanças familiares. E aí é outro estresse, é outra situação, é outro desafio. E de quebra, né, o impacto na qualidade de vida, né? Porque nessa tentativa de equilibrar essas demandas, né, isso pode afetar negativamente a qualidade de vida. Isso vai diminuir o tempo disponível para atividade de lazer, autoconhecimento, autocuidado. Isso está tudo interconectado. Dessas dependências culturais e etc., etc., que vai abalando cada vez mais o emocional das pessoas, né? De uma maneira realmente, geral, as mães. De maneira geral, as mães, né, doutor? Agora, realmente é um contexto com várias situações, com um ganhado ali, várias situações acontecendo ao mesmo tempo, que eu imagino que seja um causador de uma pressão psicológica, como você trouxe aqui e falou, olha, tem essa questão e mais essa, a coisa dos papéis, como mãe, como esposa, como mulher, pensando em si própria. Agora, eu imagino que a situação das mães solteiras, ou que não tem uma rede de apoio mais forte, imagino que isso fique intensificado. Imagino que isso fique intensificado. E como é que isso pode intensificar esses desafios nesse equilíbrio entre trabalho e vida familiar para essas mães que são solteiras ou que não têm uma rede de apoio mais forte, doutor? Rapaz, isso aí é outra Porque coisa. Aquilo que já é um desafio enorme, ainda pode ficar mais desafiador ainda. Eu vou te contar, hein? Isso aí é uma questão muito forte, né? Porque independente, vamos dizer, do estado civil dela, né? Se ela tem um companheiro, se não tem, já é um estresse danado. Agora, para as mães solteiras, né? Ou aquelas, né, que não tem um forte, vamos dizer, rede de apoio, né? O desafio pode ser intensificado, vamos assim dizer. Por exemplo, o estresse de saúde mental é muito mais arrojado do que aquela mãe que tem algum apoio familiar, né?
Essas mães solteiras, ou aquelas sem rede, elas enfrentam níveis mais altos de estresse. O estresse crônico pode ter efeitos prejudiciais profundos na vida dessas mulheres. Isso aumenta o risco de depressão e ansiedade, coisa que acontece naquelas mães que não são solteiras. Mas a mãe solteira, ou que não tem uma rede, é muito maior, tá? A capacidade dela de equilibrar as demandas do trabalho e da vida familiar é uma coisa que dá até pena a gente ver essas coisas, né? É a falta de tempo, né? Falta de tempo é uma das coisas que mais prejudica as relações familiares nesses casos, porque toda a responsabilidade desta mãe, que é uma mãe solteira, por exemplo, né? Toda a responsabilidade de parentalizar o filho, cuidar da criança, fazer tarefas domésticas e trabalhar ainda por cima. Isso deixa menos tempo para o autocuidado e a busca de interesses pessoais, o que é fundamental para o equilíbrio entre o trabalho e a vida, porque fica esquecido, não tem nem tempo para isso. E uma outra coisa que é bastante arrojada também é a parte financeira. Falta de apoio financeiro de um parceiro pode ser um desafio adicional muito grande, tá? As mães solteiras podem enfrentar dificuldade para pagar serviços de cuidados infantis de qualidade, o que pode afetar o desempenho no trabalho e aumentar o quê? O estresse. Por quê? Porque ela tem que se virar sozinha, né? E uma rede de apoio social sólida pode auxiliar nesse sentido. Por exemplo, familiares, amigos, serviço de cuidados infantis acessíveis, né? Desempenha um papel de equilíbrio entre o trabalho e a família, fica difícil. Mães sem essa rede de apoio podem se sentir isoladas e logo sobrecarregadas. E outra coisa que a mãe solteira costuma encontrar pelo caminho, elas enfrentam muito estigma e discriminação no local de trabalho. Sabia disso? O que pode tornar mais difícil ainda a busca por flexibilidade, né? E apoio em situações familiares. Outra coisa que normalmente afeta muito é o efeito na carreira dessas mulheres, né? Na tentativa de equilibrar o trabalho e a vida familiar, pode afetar, vamos dizer, ela seguir em frente na sua carreira. Mãe solteira, ela pode ter dificuldade em conciliar as demandas do trabalho com o progresso profissional, que pode limitar, vamos dizer, muitas oportunidades de crescimento, porque elas passam a não dar conta, até a própria empresa, muitas das vezes, discrimina a mulher porque ela é uma mãe solteira. É mãe? Ela tem, é mãe solteira. É mãe solteira. E é mãe, ela tem que dar conta de muita coisa. A empresa vai cerceando, muitas vezes, deixando meio de lado, para que ela não tenha, vamos dizer assim, a empresa não tenha prejuízos com isso. Ou seja, é um negócio... Ditos prejuízos, né, doutor? Ditos prejuízos que são... É aquele negócio, o bem-estar humano não pode ser medido por dinheiro, não pode ser medido por uma caderneta de poupança, não pode ser medido por uma série de coisas, mas, infelizmente, é o que se usa para medir desempenho humano, ou seja, o famoso IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, não pode ser medido com dinheiro, não tem como fazer isso, né? É diferente. E dentro desse contexto social, dentro das empresas, não são todas as empresas, viu, gente? Tem muitas empresas que cuidam disso, flexibilizam para que as mães possam dar conta daquilo que ela está se propondo, né? Como uma trabalhadora que é. Então, isso é interessante pensar nisso, porque tem aquele ganho social, o ganho humano da coisa, né? A empresa não pode só querer, vamos dizer, entre aspas, ganho financeiro, ou mesmo até escravizar o seu funcionário, sua funcionária. Eu estou usando os termos meio forte aqui, mas... Forte, mas na prática, né? Para marcar, imagino que na nossa audiência, as pessoas que estão assistindo agora, você que está assistindo agora, seja você uma mãe, ou seja você
um marido, um homem que conheça de perto essa realidade de uma mãe, e agora especificamente o doutor José Silveira está falando de mãe solteira, está identificando. Provavelmente você conhece alguém que passa por esses percalços, por essas dificuldades, como o doutor estava falando aqui, a respeito de como lidar com o trabalho, como as empresas realmente tratam suas funcionárias, e a ressalva foi feita, né, doutor? Existem empresas que se preocupam, realmente, que desenvolvem projetos para que as mães tenham, e até mesmo mães solteiras, tenham um suporte. É justamente isso que a gente está falando, dessa importância de um suporte para que todo esse desafio no equilíbrio entre vida familiar e vida laboral, ou vida no trabalho, seja alcançado por essas mulheres. Olha, eu aí já costumo falar que tudo isso, gente, tem como minimizar essas coisas. Ou seja, não tem assim... Você vai ficar, vamos dizer, livre de estresse? Provavelmente não. Mas você pode minimizar isso. Eu costumo falar o seguinte, que estresse não mata ninguém. Não mata. Mas como a pessoa lida com as fontes de estresse, isso pode ter consequências graves na vida da pessoa. Tá? Porque existem maneiras de você lidar com as fontes de estresse. Porque a fonte de estresse você vai encontrar fonte de estresse o tempo todo na vida. O tempo todo. Principalmente uma mãe, um filho, tem que criar um filho, etc. Fonte de estresse está de montão. E é importante que ela tenha maneiras de minimizar isso, de lidar com essas fontes de estresse e não ter esse impacto direto. Então existem, doutor, desculpa cortar, mas então é como se fossem estratégias para que as mães possam gerenciar o tempo, de repente, de uma forma mais eficiente, encontrar esse equilíbrio. Então... Muitas mães, às vezes, não se dão conta de que existe possibilidade. Por exemplo, estabelecer prioridades claras. Isso é uma coisa que, para todos nós na vida, é importante que a gente tenha clareza nas nossas prioridades. Por exemplo, identificar as tarefas mais importantes e urgentes. E em casa e no trabalho. Isso ajuda em muito a mãe, vamos dizer assim, a concentrar seus esforços nas áreas que têm maior impacto. E muitas mães ficam, às vezes, perdidas, porque não sabem fazer isso de uma maneira natural. Tá? Outra coisa, planejamento e organização. É uma coisa que ajuda a peça. Por exemplo, utilizar agendas, aplicativo de gerenciamento de tarefas, lista de afazeres. Isso é uma coisa simples e que muitas mães nem se dão conta que isso existe, né? Com isso, ela pode, o quê? Ter o controle das atividades diárias e estabelecer metas realistas. Cuidado com aquelas tarefas invisíveis. Essas tarefas invisíveis desvia o foco da pessoa para aquilo que é importante. Outra coisa que é muito importante as mães passarem a fazer, se dar conta que podem fazer isso, sabe o que é? Definir limites, estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Isso, gente, é fundamental. Mas que tipo de limite, doutor? Limite espacial de tempo? Por exemplo, vamos ver, resolver desligar o computador após o horário de trabalho e evitar responder a e-mails ou chamado fora do expediente. Isso é definir limites claros, percebe? Que muitas pessoas com esse negócio de trabalhar em home office tem uma coisa que costuma misturar os horários de trabalho com os horários de fazer as coisas de casa e, de repente, a pessoa está trabalhando quase que 18 horas por dia e não se dá conta. E o organismo não aguenta isso. Então, uma maneira de minimizar isso é definir os limites. Claro, entre o que é trabalho e o que é vida pessoal. Principalmente se está trabalhando em home office. Porque aí, tá em casa, é como se não estivesse trabalhando. Que história é essa? Como assim? Você está falando isso, doutor? E aí, dia desses, um colega que passou a trabalhar em home office, ele estava comentando conosco na empresa. E não era uma mulher, mas acaba que, para ilustrar e as pessoas depois lembrarem, eu acho que vale
trazer esse comentário que ele fez. Ele falou assim, olha, eu comecei a trabalhar em home office, ele estava voltando agora ao trabalho presencial. Ele falou assim, eu descobri que em vez de estar trabalhando em casa, eu estava morando no trabalho. Porque passou a ser o local de trabalho dele 24 horas. Então, em vez de ele estar trabalhando um tempo, uma parte do tempo dele em casa, ele disse que se sentia, na verdade, dormindo no trabalho. Ele dormia um pouco, depois quando acordava começava de novo, porque tinha demandas que, de repente, com essa ideia do limite, ele conseguiria administrar melhor. Muito bom. E é importante fazer isso, porque as pessoas, principalmente no início da pandemia, eu recebi aqui no meu consultório muitos executivos com burnout. Burnout é aquela estafa mental, estafa emocional. Por quê? Por excesso de trabalho. Excesso de trabalho. Eles perdiam a noção. E a chefia também perdia a noção e tome trabalho. E esquece de ter um ser humano ali, né? E outra coisa, por exemplo, que as mães podem fazer também, tanto as mães como qualquer outra pessoa, né? É compartilhar as responsabilidades com outras pessoas da família ou outros colaboradores no trabalho. Isso pode aliviar a carga do trabalho e criar, vamos dizer, um espaço para o tempo pessoal, que muitas pessoas têm dificuldade de delegar. Acha que, não vou delegar não, porque é melhor eu fazer logo, porque a pessoa não vai sair. Deixa que eu faço. E muitas mães, às vezes, já têm filhos com 8 anos, 10 anos, que ela não ensina eles a fazer aquilo que eles podem fazer por si só. Esse é um grande erro que as mães cometem sem perceber. Ou seja, criança de 6 anos, 7, 8, tem muita coisa que ele pode fazer por si só. E a mãe está lá fazendo por ele. Por exemplo, uma criança de 6, 7, 8 anos sabe muito bem arrumar uma cama quando levanta, não sabe? Não tem condições de fazer isso? Claro que tem. Ela pode não ter condições de lavar uma roupa, botar lá no varal, fazer comida. Isso talvez não possa ser admitido, que ela pode sofrer até um acidente. Mas tem aquelas coisas, por exemplo, a criança espalha os brinquedos todo pela casa. Dali a pouco vem a mãe atrás catando. Por que não ensina a criança a fazer isso por si só? Porque isso chama-se superproteção. A superproteção incapacita a pessoa. Eu costumo falar o seguinte: eu sou o resultado da criança que eu fui um dia. Você é o resultado de uma criança que você foi um dia. Os seus filhos, eles serão adulto resultante da criança que ele está sendo hoje. Daí a educação bem feita, com amor, com carinho, mas ensinar a criança a fazer aquilo que ela tem condições de fazer por ela mesma. Não esqueçam disso, mães. Ensina, pais, quem quer que seja. Ensina a criança a fazer a coisa que ela pode fazer por si só. Mas isso dá muito trabalho. Dá trabalho sim. Criar criança, educar criança dá trabalho. Dá trabalho. Agora, doutor, essa... Oi? Não, essa dica é sensacional, porque, na verdade, ela, além de diminuir a carga, a partir do momento que a criança aprende, ela tem esse papel duplo de resolver no momento, diminuindo a carga, e também é fundamental na própria criação dos filhos, como essa consequência. Isso bem lembrou lá na frente. Com certeza. Então, porque minimiza, quando eu digo que é sensacional, é porque minimiza a culpa que muitas mães podem vir a ter ao fazer isso. Mas ele não tem ainda condições de fazer isso. A partir do momento em que ela se conscientiza de que, além dele ter condições, isso vai aliviar o tempo, né? Aliviar a carga naquele tempo ali, e que isso vai ter consequências benéficas na formação dessa criança, ela faz isso com menos culpa, imagino eu. Isso. Educar os filhos, educar a criança é uma tarefa importantíssima na vida, porque você está criando o adulto de amanhã. Qual é o adulto que você quer colocar no mundo? É aquele adulto que vai ficar esperando que o mundo faça por ele? É aquele que vai ficar sempre buscando, ficar na sombra, esperando que o outro faça por ele? As crianças criadas com superproteção, a mãe e o pai dá tudo a tempo e a hora. O mundo, quando ele vai sair para o mundo, quando ele ficar adulto,
o mundo não vai ser assim com ele. O mundo vai lhe ensinar a fazer isso. E muitas das vezes vai ensinar de uma maneira cruel. Dura, né? Exatamente. Então, aproveita essa oportunidade e ensina o seu filho a fazer aquilo que ele pode fazer por si só. E tem muita coisa que ele pode fazer por si só. Ah, mas é uma maravilha. Quando a mãe descobre isso, ela leva até uns... Como eu não vi isso antes? Mas eureka! Achou, encontrou. Eureka, é verdade. Muito bom, doutor. Muito bom. Outra coisa também é que a mãe, às vezes, não sabe fazer. Às vezes, a mãe tem que aprender a dizer não. Aprender a recusar tarefas extras que possam sobrecarregar ainda mais o cronograma dela. Porque, muitas das vezes, com medo de ser mandada embora, com medo de não sei o quê, ela não diz não. Diz sim para tudo. E quando você diz sim para tudo, adivinha o que acontece? Todo mundo vai se sobrecarregar, porque sabe que você vai dizer sim. Então, uma das coisas mais importantes dentro do contexto, aprenda a dizer não. Inclusive para o seu filho. Ensina ele a dizer não também, quando é conveniente, quando é importante. Essa ideia de dizer sim ou dizer não, de uma perspectiva própria, tem a ver com a liberdade. Se eu tenho dificuldade de dizer não, significa o seguinte, que eu estou sempre dizendo sim, mas na verdade eu queria dizer não. Mas não tenho coragem para dizer o não. Eu digo sim porque eu imagino que o outro quer ouvir o sim. Então, para aquele negócio, para não ser rejeitado, para ser amado, para ser legal, eu passo a dizer sim para quase tudo. E isso é um perigo danado, gente. Porque, inclusive, a própria criança, é importante ensinar a criança a dizer sim quando tem que dizer sim, e dizer não quando tem que dizer não. Porque isso tem a ver com a própria autoestima. E a autoestima, gente, começa no berço. Por incrível que pareça, a autoestima é algo que é desenvolvido ao longo da vida, desde o berço. Entende? Doutor. Autoestima no lugar. Ou seja, a pessoa que tem o autoestima no lugar é sinal que ele tem amor próprio. Ele se ama. Entende isso? E a mãe que não tem uma autoestima no lugar, tem um amor próprio baixo, ela passa isso para os filhos sem perceber. E os filhos captam isso no ar. Nossa. Mas eu não faço nada na frente deles e precisa? A criança capta as coisas no ar. Né? E outra coisa que está aí sobrando, né? É a tecnologia, né? Vocês já perceberam que a tecnologia hoje, né? Pode ser usada a favor, ao nosso favor? Né? Aplicativo de produtividade, comunicação, pode ajudar a simplificar tarefas e manter a conectividade com a família e o trabalho de maneira eficiente. Vamos combinar uma coisa, tá? Outra coisa que é importante a mãe buscar flexibilizar, a flexibilidade, melhor dizendo, né, no trabalho. Como fazer isso? Olha, a mãe conversa, por exemplo, com o seu chefe, por exemplo, sobre opções de trabalho flexíveis, como horário de trabalho ajustados ou dias que ela pode trabalhar em home office. Isso pode ser uma estratégia eficaz para equilibrar o trabalho e vida pessoal. Mas muitas vezes tem até muitas mulheres, muitos empregados, muitos funcionários, têm até medo de chegar para a chefia e falar sobre isso. Mas nem que arriscar, né, doutor? Tem que arriscar. E isso, às vezes, é coisa dentro da cabeça da pessoa. Se a pessoa tem uma baixa autoestima, ela tem medo de reivindicar aquelas coisas que podem facilitar a sua vida. Por isso que, vamos dizer assim, a autoestima no lugar é uma das coisas mais importantes que tem. E a autoestima no lugar tem a ver com amor próprio. Sim. Entende isso? Eu fico imaginando que as pessoas que estão assistindo, elas podem ter pensado, bem, estou fazendo... Eu imagino as mães ouvindo essas orientações, essas dicas.
se alguma delas, ou algumas, ou muitas delas, não importa, pensaram, opa, nisso eu estou fazendo diferente, eu quero mudar. Tem jeito, né? Se ela chega nesse ponto, eu estou fazendo tudo ao contrário do que o Dr. José Silveira Passos está trazendo. Eu estou fazendo tudo ao contrário. Eu estou agindo diferente com a minha chefia, com o meu gestor. Eu estou agindo diferente com o meu filho. Eu estou agindo diferente em relação a como fazer, a como buscar esse equilíbrio. Quando você fala assim, diferente, você fala, eu estou fazendo do jeito errado, é isso? Do jeito errado, ao contrário. Isso. O doutor diz para eu delegar para uma outra pessoa da equipe, eu não sei dizer não. Ele diz para eu ensinar meu filho a cuidar das coisas que ele tem condições de cuidar, e eu acho que é um sinal de carinho não fazer isso, e eu não faço. Se todas as dicas que até agora o senhor trouxe para nós aqui, nos assuntos que a gente está tratando, ela é um caso perdido, doutor? Porque aí ela pode falar, e agora? Tem solução? Não, sabe como é? O desespero, para não trazer mais desespero. Olha, calma. Não. Dá para chegar lá. Isso. Como é isso? Uma das coisas importantes para fazer do jeito certo é perceber o jeito errado que está fazendo. Esse é o primeiro passo. Inclusive, isso aí é sensacional, né? Primeiro, se eu não sei, eu me dei conta que estou fazendo do jeito errado, vamos falar assim. Quer dizer que isso é um jeito errado. Eu estou fazendo do jeito errado. Opa, então peraí. Qual é o jeito certo de fazer? Então, primeiro eu tenho que descobrir o jeito errado que eu estou fazendo para, inclusive, fazer movimento para fazer do jeito certo, né? Primeiro passo já está dado, então. Primeiro passo já está dado. A partir do momento que percebe isso, o primeiro passo já está. Já está. E uma outra coisa também que eu aconselho as mães fazer é arrumar um pequeno tempinho todos os dias, nem que seja 2, 3 minutos. Sentar num lugar, respirar fundo, fechar os olhos e fazer aquela, vamos dizer assim, aquele escaneamento interno. Como é que eu estou? Como é que estão as minhas emoções? Doutor, eu não tenho nem tempo para fazer isso. Tem sim, tem. Não vem com essa não, porque tem. É só você querer fazer, que dá para fazer. É o que nós chamamos de autocuidado, né? Ou seja, arrumar um tempinho para ter um autocuidado. Se você fizer isso todos os dias, pelo menos uma vez por dia, sentar, respirar, olhos fechados e fazer aquele escaneamento, como é que eu estou sentindo? Qual a emoção que está aqui? Você vai tomar consciência de uma série de coisas que está passando direto que você não está nem percebendo. E isso ajuda em muito, mas muito mesmo, tornar consciente aquilo que você está fazendo inconscientemente. Uma das coisas mais, vamos dizer assim, incapacitante é a inconsciência do inconsciente. Ou seja, você está inconsciente de que, vou usar um termo assim mais chulo, né? Eu estou inconsciente que eu ando fazendo merda por aí. Isso é um desastre. Está indo no popular. Isso é um desastre. Porque quanto mais consciente você ficar das coisas, mais, vamos dizer, poder você tem sobre essas coisas. Uma coisa importante. Vou falar uma coisa importante que já estava passando sem me dar conta. Tem coisas que a gente pode controlar. E tem muitas coisas que a gente não pode controlar na vida. Então, aquilo que você pode controlar, controle. E aquilo que você não pode controlar, porque não depende de você, se prepare para lidar com essas coisas que você não tem controle. Percebe? Isso alivia o estresse, que é uma maravilha. Por quê? Porque aquelas coisas que eu posso controlar, eu vou lá e controlo. Está resolvido. Mas tem coisas que você não vai poder controlar. Por exemplo, pandemia, você pode ter algum controle sobre a pandemia? Não. Nenhum. E como é que você lidou com isso? Tem muita gente que teve gente suicidando. Sim. Olha o controle emocional dessa pessoa, onde é que está? Está zero, não tem controle emocional nenhum. Tanto é que ele se matou. Pessoas entrando em depressão profunda. Pessoas com nível de estresse lá em cima. Por quê? Porque tem situações aí que ele não está podendo controlar. Ele não tem controle. E como é que eu lido com as coisas que eu não tenho controle? Responsabilidade minha também.
Se preparar para lidar com isso. Claro, claro. Sim. As pessoas que têm um controle emocional razoável, não precisa ser excelente, eles passaram com muito mais tranquilidade pela pandemia. Muito mais. Isso eu vi aqui no meu consultório, que eu passei a fazer as terapias online, né? Sim. E aquelas pessoas que já estavam num processo terapêutico razoável, eles estavam lidando maravilhosamente com a situação. Agora, aquelas pessoas que não tinham controle nenhum, não faziam um autoconhecimento, não tinha nenhum movimento de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essas pessoas passaram dificuldades sérias. Por quê? Porque eles não sabiam lidar com a coisa que ele não tem controle. E isso tem a ver com o emocional das pessoas. Então, minhas queridas mães, né? Vocês são heroínas, porque vocês têm que dar conta de muitas coisas na vida, principalmente na educação e na criação dos filhos. E isso é uma coisa séria. E para você fazer isto, é muito importante que você, mãe, esteja bem, esteja fazendo o seu, vamos dizer, a sua autoinspeção, vamos falar assim, né? Seu autocuidado, olhar para dentro de você e ver o que você precisa, né? Ver aquilo que você pode fazer para você descansar, ver aquilo que você pode fazer para, vamos dizer assim, cuidar da sua ansiedade, cuidar do estresse, porque isso, os pais estressados, os pais ansiosos passam isso para os filhos. Pais e mães, os pais e mães. Sim. Aqueles cuidadores, quem cuida dos filhos, né? As figuras parentais que nós chamamos, né? Ou seja, cuidar, educar, criar o filho, chama-se parentalizar os filhos. Isso é um trabalho daquelas pessoas que cuidam. Pode ser o irmão mais velho, pode ser o pai biológico, pode ser o enteado, pode ser várias figuras que têm ascensão. Pode ser um avô, pode ser uma avó, pode ser um tio, e assim por diante. São pessoas que fazem a parentalidade da criança. Ou seja, vai criar a criança com seus valores, com suas possibilidades, etc. E assim por diante. Entende? Mas, doutor? Diga. Sim. Na verdade, eu estava vendo aqui, em algum momento, a gente falou de tecnologia e, né, de facilidades, de repente, para administração de tempo, aplicativos, como você chegou a citar, aplicativos, a facilidade na comunicação. E aí, eu acho importante reforçar o teletrabalho, né, esse trabalho à distância, esse trabalho remoto, né, essa flexibilidade de poder trabalhar em casa, isso aumentou muito com a pandemia, como a gente estava falando aqui do contexto da pandemia de Covid-19. Agora, isso acabou melhorando, assim, da sua experiência de consultório com as pacientes. Isso melhorou a situação para as mães buscarem esse equilíbrio trabalho-vida familiar, já que tem essa facilidade tecnológica, vamos dizer assim, ou acabou trazendo outros desafios, ou as duas coisas? Pois isso tem os prós e tem os contras, né? Uma coisa que é pró, né, é flexibilidade de horário, né? Por exemplo, o teletrabalho e a flexibilidade do local de trabalho pode permitir que as mães ajustem seus horários, vamos dizer, para acomodar melhor a responsabilidade familiar, como cuidar dos filhos, auxiliar na tarefa escolar, ou participar de atividades familiares propriamente dito. Isso, aparentemente, é uma coisa boa, né? Que trouxe. Outra coisa boa, positiva, que eu vejo é a redução do tempo de deslocamento, né? Por exemplo, eliminar o deslocamento para o trabalho pode economizar o quê? Um tempo valioso para que essa mãe possa estar dedicada à família ou fazendo as suas atividades pessoais, né? Por exemplo, outra coisa também que dá, algumas mães podem se beneficiar da maior autonomia e controle sobre as suas atividades de trabalho, né? Quando a empresa flexibiliza isso e etc, permite vamos adaptar a sua agenda de acordo com a necessidade familiar e concomitantemente com o seu trabalho. Então, trouxe muitas coisas boas essa possibilidade do teletrabalho, né? Sim. Agora, também, por outro lado, teve novos desafios, né? Por exemplo, isso que o título dessa live, né? Que nós estamos fazendo aqui, que a fronteira entre trabalho e vida pessoal
ficou meio misturado. Então, se ela não souber trabalhar isso direitinho, fica difícil separar com clareza isso. Isso pode resultar o quê? Naquela sensação constante de estar sempre ligada, né? Isso dificultar se desligar, né? Porque a pessoa, às vezes, está tão ligada durante o dia, no seu trabalho, quando ela vai dormir, ela não consegue dormir. Por quê? Porque não consegue desligar, porque misturou as duas coisas. E com isso, a sobrecarga de tarefa, né? A sobrecarga de tarefa, que nós já falamos lá no início, é outra coisa, é um desafio aí nesse teletrabalho, porque às vezes mistura mesmo, né? Muitas das vezes tem uma outra coisa importante dentro disso, que eu vejo como negativo, se a pessoa bobear, o trabalho remoto pode levar ao isolamento social, que, vamos dizer assim, uma vez que as interações face a face, né, do local de trabalho são reduzidas. Isso pode afetar negativamente o bem-estar mental de todas as mães e, consequentemente, de todas as pessoas que estão trabalhando, vamos dizer assim, em home office, né? E muitas das vezes, até mesmo a empresa, até mesmo os funcionários, as funcionárias, eles passam a ter, em alguns casos, né, a flexibilidade pode ser percebida como uma oportunidade para as mães se sobrecarregarem com a responsabilidade familiar, né? Enquanto enfrentam as pressões para manter alto nível de produtividade do trabalho, ou seja, expectativas fora de uma realidade. Sim. Isso acarretou muitas possibilidades, isso, tá? E assim por diante, né? Vamos dizer, a progressão profissional, né? Tem algumas pesquisas que indicam que as mulheres, né, incluindo as mães, é claro, podem enfrentar desafio na progressão profissional ao optarem pelo teletrabalho ou por arranjo menos flexíveis, etc, etc. Ou seja, podem ficar prejudicadas dentro do contexto do trabalho por isso. Então, o teletrabalho, ele trouxe prós e contras. Agora, é importante saber discernir bem essas coisas, para não deixar se levar pelo que acontece, né? Porque aquelas coisas, né? Nós temos que tomar o controle da nossa vida. E tomar o controle da nossa vida é tomar o controle emocional, controle mental e se cuidar fisicamente também. Teve muitos casos de obesidade. Verdade, pessoas que engordaram, né, doutor? Na pandemia, pessoas que não saíam mais de casa, só ficavam comendo, dormindo, trabalhando, comendo, dormindo, trabalhando. E aí tinha muita gente que passaram a beber, passaram a usar drogas. Por quê? Porque não sabiam lidar com aquilo que não tem controle. Então, muito importante, gente, nos preparar de uma maneira tal que a gente possa lidar com sabedoria com aquelas coisas que nós não temos controle. Porque o que mais tem na vida, que nós vamos encontrar pela vida, encontramos, são coisas que a gente não pode controlar. Dito assim dessa forma, doutor, é verdade. Agora, parando para pensar, existem muitas questões que a gente não pode controlar. O comportamento das outras pessoas, questões relativas a gente trouxe a pandemia aqui, relativas a uma catástrofe qualquer, né? Um desastre natural, alguma coisa do tipo. Então, realmente, mas a consciência disso, e é importante voltar a essa questão da consciência, a consciência disso é um poder. É o poder de entender, com isso, não tenho como controlar isto, mas tenho como me controlar no sentido de me preparar para tal. Realmente uma boa moderação essa aqui que o senhor trouxe. Tem umas coisas que... é uma história verídica, né, que eu gosto de contar. Muitas pessoas já conhecem a história. É a história do Viktor Frankl. O Viktor Frankl era um psiquiatra que na época ele era, se não me engano, não sei se era austríaco, só que ele era judeu. E na época da guerra, né, que o Hitler estava lá fazendo aquelas barbaridades, ele foi pego pela Gestapo e ele foi colocado em campo de concentração.
Ele passou por 3 campos de concentração. E ali ele percebeu uma coisa que fez com que ele tomasse decisões e sobreviver. Uma delas é o seguinte, ele percebeu assim, pô, aqui onde eu estou preso nesse lugar, é um lugar que cabe 30 pessoas, tem 300 pessoas. Maioria nu, maioria morrendo pelos cantos. Ele falou assim, pô, aqui eu não tenho liberdade nenhuma. Isso, qualquer movimento estranho, já havia um soldado lá, desacatando, dando porrada, e etc, etc. E ele pensou assim, caramba, eu não tenho liberdade nenhuma neste lugar. Mas aí ele deu um estalo. Opa, mas tem um lugar que eu sou livre. Tem um lugar que eu sou livre. Onde? Dentro da minha mente. Dentro da minha mente, eu sou livre. Essa liberdade aqui, interna minha, ninguém tira. E se você olhar direitinho, o pensamento é uma das coisas, vamos dizer assim, mais importante. Porque tudo isso que está à nossa volta, por exemplo, você está em frente ao seu computador. Sim. Antes de existir o computador, como é que aconteceu que ele existiu? Alguém imaginou o computador. Essa cadeira que você está sentado, antes dela existir, alguém imaginou essa cadeira para tornar essa cadeira, né, um móvel. Ou seja, tudo aquilo que está à nossa volta, antes de nascer, ele foi gestado na nossa imaginação. E a nossa imaginação é o lugar que nós somos livres. Ninguém tira essa liberdade nossa. E foi aí que o Viktor Frankl se deu conta que naquele lugar ele não tinha liberdade externa nenhuma, mas dentro dele tinha. E ele decidiu, arrumou um sentido para a vida dele ali naquele instante. E qual foi o sentido da vida dele? Sair dali vivo. Para contar a história depois, para que, de repente, minimizasse, não acontecesse de novo. E ele logrou êxito nisso. Ele conseguiu sair de lá vivo e escreveu a obra dele contando para o mundo. Para quem tiver interesse, procura Viktor Frankl. O nome da obra está em português, é Em Busca do Sentido. Ele conta tudo isso aí, é Em Busca do Sentido. Ele criou uma metodologia terapêutica que é a buscar o sentido da vida para a pessoa. Aquela pessoa que não tem um sentido para a sua vida, ele está fadado, inclusive, a se suicidar, porque ele não vê sentido na vida. E é muito importante a gente ter um sentido para a nossa vida. Ah, mas o sentido para a vida é um negócio muito complicado. Não, não é. Não tem nada de complicado nisso. É só questão de você cuidar um pouquinho do seu emocional, que você já tem um sentido para a sua vida. Eu estou muito agradecido e já fico aqui aguardando uma próxima oportunidade para um novo papo, um novo assunto a respeito de saúde. Vamos combinar um novo encontro? Sim, com certeza. Será um prazer. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade também, tá? Um abraço a todos e até mais.